Que prazer estar aqui. Estou com o Davi e a gente vai bater um papo bem bacana, falar um pouco de Macabidas e falar um pouco de tudo, porque acho que somos duas pessoas que temos uma coisa em comum, que é o esporte, né? O esporte ele é democrático, ele une, ele inclui, ele emociona, né? Principalmente emociona, ele ocupa a ociosidade, ele tira a tristeza. E eu acho que essa coisa em comum a gente pode compartilhar a partir de agora. Davi, é um prazer estar com você aqui. Prazer é meu, Sérgio, obrigado pelo convite. Eu acho que a gente compartilha duas coisas em comum, o esporte e a comunicação. Também sou comunicador, Sim. acompanho o seu trabalho há muitos anos e nos canais de televisão do Brasil, onde você narra. Sou um fã de Fórmula 1, hoje eu moro no Uruguai e pelo Uruguai eu consigo acompanhar as corridas de Fórmula 1 assistindo a Band e Que assistindo a bom. você narrar com muita emoção. E, enfim, é uma alegria aos domingos poder sentir aquele gostinho de quando eu estava ainda no Brasil, acompanhar a Fórmula 1, que é um esporte que eu tenho muito interesse e gosto bastante também. Legal, a gente tem uma pauta aqui, deram para nós uma sugestão de perguntas, eu acho que a gente pode começar a falar sobre isso, assim, tipo a formação do atleta, se ela está ancorada em valores. Você é atleta também, né? Então, eu acho que todos os atletas que passam de amadores para profissionais, eles têm que se ancorar em certos valores, né? E isso é uma coisa inquestionável, né? Insofismável, porque se você não tiver ancorado nesse valor, você não vai estar pronto para o seu objetivo, né? Então, o que o atleta pensa no objetivo principal? É a vitória, né? Alcançar o sucesso, a vitória, e quando ele passa da qualidade de amador para profissional, é porque ele tem um talento muito maior do que aqueles que ele está ali juntos, né? Os amadores, e essa transição é exatamente ancorar um valor. E até que ponto esse valor pode ser medido? Eu acho, Sérgio, que os valores eles são formados junto com a pessoa, né? Independentemente da atividade dessa pessoa, se é um atleta, se é um profissional liberal, se é uma pessoa que tem alguma outra atividade no seu dia a dia, todo mundo, acho que todos nós devemos ter os nossos valores e usar esses valores nas atividades que nós fazemos, né? Com o atleta não é diferente. Eu fui atleta na minha infância, fui atleta na minha adolescência, já como adulto, deixei o esporte um pouco de lado, passou a ser uma atividade complementar ao meu trabalho profissional. Tenho hoje o esporte como um hobby que eu levo a sério, que eu pratico diariamente e também busco não só o prazer pessoal, mas também um certo nível de performance, né? Eu acabo me cobrando muito para atingir cada vez mais melhores resultados na natação, que é o esporte que eu pratico já há muitos anos, né? Então, eu acho que os valores são inerentes à pessoa, né? O valor do espírito esportivo, o valor de fazer as coisas certas, o valor da dedicação, o valor de poder dar o exemplo, né? De poder transmitir todos esses benefícios do esporte que você comentou há pouco para outras pessoas, poder utilizar eu diria não só os valores, mas os ensinamentos do esporte nas atividades do dia a dia, né? Que eu acho que o esporte ele tem uma capacidade de ser transversal a qualquer demais atividades que a gente faz, né? O esporte hoje ele ensina valores que são utilizados em qualquer outras atividades, né? A superação, a frustração, lidar com a frustração, resiliência, né? Aguentar tranco, saber ganhar, saber perder, sentir nervosismo, frio na barriga, são todos elementos que nós usamos no dia a dia, nós sentimos diariamente em qualquer atividade, né? Quando liga a câmera, imagino ali antes da transmissão, vem aquele friozinho na barriga, assim, quando eu tenho reuniões importantes no escritório ou situações específicas que são inerentes ao meu trabalho, o esporte, de certa forma, nos ensina a lidar com elas. Então, eu acho que, como você falou no início, né, nada melhor que o esporte como eu diria, uma formação do ser humano, né? Pois não. Não, eu acho que você está com toda a razão. Você sabe que a minha carreira jornalística toda, ela foi pautada em esporte, mas eu trabalhei também com jornalismo geral.
Quer dizer, o jornalista, inclusive, eu tenho até uma frase que eu uso isso, uma frase que eu uso muito e que foi me dita por um jornalista há 30 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar em televisão, eu já trabalhava em rádio, mas foi um outro meio de comunicação. Ele me disse o seguinte: um jornalista, para trabalhar em televisão, em rádio, qualquer meio de comunicação, ele tem que ser um especialista em generalidades. Então, eu acho que isso aí, o esporte, ele é uma vertente, né, dentro da carreira do jornalismo, né? Então, isso nos remete exatamente sobre o que você vai dar mais de valor para a sua formação. Quer dizer, a sua formação ela tem que ser como um todo. Você não pode, como um jornalista, por exemplo, dando exemplo, eu não posso só me dedicar ao esporte. Eu tenho que saber um pouquinho de economia, eu tenho que saber um pouquinho de geral, porque eu estou fazendo uma transmissão esportiva, eu tenho que ter um conhecimento muito grande sobre as coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia. Se tem uma guerra, como a gente está vivendo da Ucrânia, a gente pode ter a programação interrompida a qualquer momento. Então, isso tudo, essa situação toda que acontece é uma situação que você tenta transmitir isso para as pessoas que estão. Você falou em relação a ligar a televisão, e ali, quando você liga, você é um canal de informação, né? Você é um porta-voz, né? E que tem hoje, nas redes sociais, uma resposta imediata. Isso hoje é um feeling muito legal, né, para quem trabalha em qualquer meio de comunicação. Acho que para os trabalhos todos, em geral, isso não se remete só ao meio de comunicação. Para tudo, você ter essa troca, essa facilidade, né, no dia a dia. Exatamente, e aí passa também um pouco pela responsabilidade que todos nós temos, né? Quer dizer, eu acho que o trabalho do jornalista, também sou jornalista de formação, e eu acho que nós temos a responsabilidade de saber ou buscar informação, ou buscar quem saiba, né, sobre tudo o que acontece todos os dias, em todos os lugares, a todo momento, seja no esporte, seja na política, na economia, enfim, na cultura, no lazer, onde seja. Eu acho que a gente tem que ser obsessivo pela informação, né? Pela busca da informação, por querer saber, né? Talvez a gente não saiba, e eu acho que como generalistas, talvez a gente sabe pouco de muito, não muito de pouco, mas perdão, mas o nosso papel é transmitir essa credibilidade e passar essa responsabilidade que nós estamos transmitindo ao outro lado o que é o correto, o que é o certo, né? Doa Davi, quem doa, enfim. Tem duas palavras aqui nessa pauta que nos deram para a gente bater esse papo, duas palavras que eu acho que elas têm ligação entre si e também são bem separadas dentro do esporte, por exemplo. Resiliência e superação, né? São duas coisas que elas estão ligadas diretamente, mas elas estão, às vezes, em lados opostos. O que você pensa sobre isso? Assim? Uau, são duas palavras fortes, duas palavras que recentemente fizeram parte da minha vida, e que eu acho que a resiliência leva à superação, né? Eu acho que são duas palavras que podem ser ligadas ou não, mas eu acho que a superação talvez seja uma das consequências da resiliência de uma pessoa, né? A resiliência, o que é? Você se manter ativo, se manter de pé mesmo, enfrentando todas as adversidades, as dificuldades, os problemas, as dores, e você seguir ali firme e forte em busca do seu ideal, do seu objetivo. E a superação é quando você efetivamente consegue superar esse desafio, né? Você coloca ele para trás. Então, eu acho que são duas palavras que estão ligadas, não necessariamente, talvez não é causa e efeito, ou causa e consequência, mas eu entendo que uma pessoa que consegue superar o que for um objetivo, uma meta, uma situação, muito provavelmente é uma pessoa resiliente, né? Isso tem a ver com meta, com resultado, porque se você coloca, por exemplo, na cabeça uma meta, um atleta, vou até dar um exemplo da natação. A natação ela tem muitas valências, né? Ela tem desde o nadador que nada muito rápido, piscina de 25 metros, 50 metros, prova de 100 metros, que é a prova de velocidade, até o cara que nada 10 mil metros, que passa lá na piscina não sei quantos minutos, mais de 17, 18 minutos, nadando ininterruptamente, uma prova em que
Inclusive, a natação é uma coisa muito solitária, e você está num ambiente que não é o ambiente nosso aqui, você não está respirando, falando, convivendo, mesmo que seja um esporte individual, mas você está ali. Na natação, você está mergulhado com aquele óculos dentro da água, ouve poucas coisas, às vezes tem atletas que nem querem ouvir nada, eles tampam os ouvidos para não ouvirem nada. A única coisa que você vê é aquela linha de baixo da piscina. Tem resiliência, tem superação, tem uma porção de coisas nisso tudo, né? Aliás, enfim, falando aqui uma palavra em espanhol, eu moro no Uruguai e falo espanhol, a natação é muito aburrido, né? É muito chato. Porque é aquele esporte que a gente fala, a gente passa horas contando azulejo, né? E contando, e contando, e contando. Mas existe uma situação que é interessante. Todo mundo fala que a natação é um esporte individual. Ele é um esporte individual enquanto você está ali na tua competição, durante aqueles segundos ou minutos, focado, concentrado no que você está fazendo. Mas a natação é um esporte maravilhoso, é um esporte em grupo também. Um treinamento de natação numa equipe é a coisa mais divertida do mundo, né? O ambiente da natação fora da água é sensacional. Eu estou vivendo isso agora, novamente, aqui em Israel, durante as Macabíadas, em que a gente está com o grupo de natação da equipe brasileira. É a coisa mais divertida, mais legal, é risada, é brincadeira todo o tempo. A hora que a gente estava treinando antes das competições, era uma maravilha, super divertido. A hora que você sobe na baliza, cai na piscina para nadar a tua prova, é você com você mesmo, né? Em relação à questão das distâncias, é muito curioso, porque no meu caso aqui, eu fiz as duas distâncias. Eu nadei tanto, por exemplo, o 50 livre, que é uma prova de 20 e poucos segundos, que é aquele sprint, você dá tudo, e nadei ontem a maratona aquática de 3 quilômetros para 42 minutos. Ou seja, perdão, totalmente diametralmente opostos, né, opostos às situações. Mas, de novo, né, como a gente tem um amor pelo esporte, a gente, enfim, no meu caso, eu amo nadar. Para mim, eu digo que a natação hoje, para mim, é minha terapia, né? Para eu não sair aí batendo em ninguém, ou poder aguentar em casa, ou poder que me aguentem em casa aqui, minha família, eu vou lá, nado, deixo tudo na piscina. Mas eu acho que isso, tranquilo. O esporte é isso, o esporte é uma válvula, né? Uma válvula de escape, uma válvula de lazer, uma válvula de você, né? Tem pessoas que preferem bater num saco de areia, vai lá para a academia, soca o saco de areia, ou se mata no tênis, como eu, por exemplo, sou um tenista bissexto, vou lá, tento me matar no tênis, de vez em quando umas corridas de kart. Eu pratiquei muitos e muitos esportes na minha adolescência. Eu cheguei quase a ir para a Macabida. Na verdade, eu não tinha idade para ir no ciclo que aconteceu, e depois eu acabei parando. Eu joguei vôlei pela Hebraica, no Rio de Janeiro, durante muitos anos. Fui campeão carioca e cheguei a treinar com um time mais velho que ia para a Olimpíada, e chegou a surgir lá, de repente, vamos levar 2 caras mais novos, e eu cheguei assim a ter uma ponta de esperança de ir para uma edição da Macabida, Sérgio, mas nunca é tarde. A próxima Macabida é daqui a 3 anos, não a 4, em função de que essa pulou 1 ano, né, por conta da pandemia. Olha, mas é porque daqui isso 3 acontece. anos... Eu estou cheio de problemas de carburador, de lanternagem, entendeu? Não tá dando para, nesse momento. Mas o chassi está inteiro, vamos lá. Isso é muito legal. Você sabe que essa convivência e que você está tendo com mais idade, que é muito legal também isso, porque eu estou muito acostumado com os Jogos Olímpicos. Eu fiz já 6 coberturas de Olimpíadas e 5 Copas do Mundo. Então, você está lidando com esportistas jovens e com a nata do esporte mundial. Você tem ali os melhores judocas, os melhores nadadores, os melhores jogadores de vôlei, de handebol, de basquete, enfim, os esportes todos que compõem Olimpíadas e a Copa do Mundo, que é a maior competição de futebol. E essa oportunidade da Macabida, de você ter gente de todas as idades, de você ter experiências diferentes, porque eu fico imaginando assim, eu tenho um sonho de cobrir a Macabida pelo lance da Vila Olímpica, de ver aquilo ali, de ver aquela porque eu via os jovens, né? E você sabe que a Vila Olímpica de uma Olimpíada, seja de inverno ou de verão, eu cobri as duas, é uma coisa muito assim, muito fechada, porque claro que existe toda uma conversa entre as pessoas, uns querem trocar pins, querem, enfim, bater papo, mas existe uma competição muito grande, porque ninguém está ali
para perder, principalmente as grandes potências. Então, eu vi e senti ali muito, junto com os times brasileiros, quando eu pude visitar, porque a gente também é muito restrita a participação do jornalista na Vila Olímpica, mas podendo ver alguns momentos e principalmente conversar com os atletas. Eu me lembro que eu estava com a seleção brasileira feminina e as meninas disseram que elas foram ao jantar e elas iam jogar com a Holanda. E as holandesas chegaram e ficou um clima assim meio, sabe, tipo, vamos falar com elas ou não, sabe, assim, né? E Sérgio, elas resolveram não falar. Resolveram não falar porque guerra é guerra, né? Perdão te interromper, mas a gente está aqui num hotel em Natânia, em Israel, e no nosso mesmo hotel está a seleção da Argentina de natação. Eu morei na Argentina 2 anos e meio e treinei 2 anos com a equipe que está aqui. E na época que eu treinava com eles lá, foi quando começou a surgir o papo da Macabíada, vai ter Macabíada, etc, etc, etc. Me convidaram para nadar pela Argentina. Naquele momento eu falei, olha, pode ser, enfim. E depois acabei decidindo ir pelo Brasil, né? E aqui eu encontrei o pessoal, todo mundo dando risada juntos, mas a hora que cai na água, ainda mais Brasil e Argentina, não tem conversa. Dessa vez a gente se deu melhor e ganhou. Agora o que eu ia falar é o seguinte, minha primeira Macabíada mundial foi em 1993, ou seja, há quase 30 anos, né? 29 anos. E nessa Macabíada eu tinha 14 anos, hoje eu tenho 43. Foi a minha primeira mundial e no revezamento do Brasil, né? No revezamento são 4 pessoas na natação, 3 dos 4 estavam em 93 e estão aqui hoje. Que coisa maravilhosa. Naquela época, nós com 14, 15 anos de idade, molequinho, a treinadora era a mesma de 30 anos atrás e hoje, ou seja, todo mundo ali, menininho, tinha que respeitar a treinadora, fazer as baguncinhas da idade e só. Hoje, esses 3 caras vieram para cá com suas respectivas famílias, filhos, a treinadora é a mesma, 30 anos depois. Caramba. E, assim, e a gente nadou o mesmo revezamento. Que experiência maravilhosa. E foi super divertido, porque, sabe, numa outra situação, numa outra condição, mas para a gente, a hora que a gente foi treinar, eram aqueles 3 menininhos de 14 anos voltando a nadar depois de muito tempo. Legal, muito legal. Assim, pois isso é assim, uma experiência incrível. Meus filhos com os filhos deles brincando e trocando os pins que a gente... Eu acho que isso é o único... A Macabíada é a única oportunidade que existe no esporte de acontecer isso, né? Os jogos mundiais, jogos da grandeza de todos os países e comunidades judaicas que estão espalhadas pelo mundo inteiro, de poderem se juntar em determinado momento e de manterem, como vocês mantiveram, por exemplo, esse revezamento. Isso é uma coisa fantástica, né? Isso é uma história linda, né? A Macabíada representa mais do que uma competição esportiva. Tem um aspecto de performance, todos que estão aqui querem ir bem, treinaram, se dedicaram, querem fazer o seu melhor, mas também tem esse aspecto comunitário, né? Esse aspecto dos valores do judaísmo, né? De a gente tá aqui por algo mais do que o esporte apenas, né? Então, assim, por exemplo, foi a primeira Macabíada dos meus filhos têm 11 anos de idade, são gêmeos, e assim, eles vivenciarem esse momento, esse clima, sabe, essa questão do judaísmo, sem ser um judaísmo religioso, não tem nada a ver com a questão da religiosidade, mas eles entenderem o que é o sentido do espírito esportivo, dessa troca, é algo assim que realmente eu não conheço outra competição, outro evento esportivo que consiga reunir tudo isso, né? A seriedade da competição esportiva que requer, né? Mas a partir do momento que você, no nosso caso lá, a gente pôs a mão na borda e terminou, né? Parou o relógio, voltam as brincadeiras, volta a amizade, volta a confraternização, é algo que dificilmente você consegue ter em outros eventos, mesmo na Olimpíada. Na Olimpíada são todos profissionais. Aqui ninguém é profissional, né? Aqui todo mundo é amador, aqui está todo mundo que tem o esporte como uma atividade de lazer, como um hobby, e está aqui porque quer, né? Não porque faz parte da nossa profissão ou porque alguém quis que nós tivéssemos, né? Então, isso torna o ambiente mais leve, mas também tem aquela questão esportiva que, para nós que somos atletas, no nosso interior, não deixa de ser a nossa Olimpíada, né?
porque Sim, claro. a estrutura do evento, a estrutura esportiva do evento, ela é similar a uma Olimpíada. São as mesmas regras, são as mesmas, o mesmo regulamento, enfim, o sistema competitivo das distintas modalidades são exatamente os mesmos utilizados nos Jogos Olímpicos, né? Aqui a gente está falando de 10 mil atletas, uma quantidade considerável de atletas, né? Digamos, de gente que tem o esporte como uma atividade, de 67 países, ou seja, um mundo aí bem representado. Muito bem representado, se a gente imaginar que a Olimpíada reúne, às vezes, 20, 25 mil atletas, né? Dependendo dos jogos, né? De inverno ou de verão, né? São e mais de 160 países, então é uma representatividade muito grande, né? Não, e Muito muito grande. interessante, aqui junto com a gente no hotel está a delegação da Finlândia. A delegação da Finlândia é composta por um senhor nadador, sua esposa e seus 2 filhos. Ele é o presidente da Confederação Maccabi da Finlândia, ele é o chefe de delegação, ele é o treinador, ele é o atleta. E o cara veio e a gente se E conheceu. qual é a modalidade que eles estão participando? Natação. 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 E eu perguntei para ele, falei, nossa, mas qual é o tamanho da comunidade na Finlândia? Ele disse, olha, a Finlândia é um país hoje que tem muito antissemitismo, a comunidade é pequena, muito pequena, e eu só vim porque eu quero que meus filhos vejam o que é um evento esportivo macabeu. Que eles tenham isso para que eles possam levar isso adiante e tentar, de certa forma, expandir a comunidade nesse país. Quer dizer, incrível, tem 3 meninos aqui do basquete de 3, de Cuba. Cuba. Caramba, que coisa Coitados, os incrível. caras perderam todos os jogos, assim, mas não importa. Tava Cuba e os americanos aqui da natação, aqueles puta cara gigante, perdão, se confraternizando e festa para lá e para cá, todos juntos. Porra. É uma curiosidade realmente muito grande do que acontece na Macabida, porque a gente, como judeu, nós temos talvez um pensamento assim da onde estão os nossos, ou da onde nós viemos, nossos ancestrais. No meu caso, eu vi ancestrais da Polônia, da Romênia, enfim, Europa ou Oriente Médio, né? A gente não pode imaginar a expansão do judaísmo no mundo inteiro, né? Eu, há poucos meses atrás, vi um filme sobre a Etiópia, né? Sobre os judeus da Etiópia, e a gente fica assim pensando, meu Deus, que coisa maravilhosa essa, né? Como que a religião ela transcende. E eu acho que não é só o judaísmo, isso se aplica a qualquer religião, como ela transcende os povos, como ela transcende as línguas, né? Como ela transcende o ser humano. Eu acho que isso é uma coisa muito legal. Agora, especialmente no judaísmo, porque nós somos ainda, né, em alguns pontos, tão poucos, né? Ver uma delegação da Finlândia, ver 3 garotos de Cuba, chega para mim até a ser emocionante você falar isso, sabe? É bacana, é bom de ouvir isso, sabe, Davi? Não, sem dúvida, sem dúvida. E para nós também, quando a gente chegou e viu, foi uma grande surpresa, né? Quer dizer, como você disse, a gente está acostumado a ver os países mais tradicionais, né, em termos de comunidade judaica, os nossos ancestrais e tudo mais, e não esses países onde a gente não tem muita informação de comunidade judaica. E eles estão, e são 3, são 4, são 5, 1, 2, mas está aí, está representando na cerimônia de abertura, entrou com a bandeirinha, se fez presente, competiu a sua modalidade qual foi, e uns ganharam, uns perderam, mas está aí, são iguais e são como nós, enfim. E isso eu acho que é o começo, né, de uma nova, enfim, tomara, né, uma nova expansão para que esses países que hoje não têm uma tradição judaica possam, de a pouco, começarem a crescer as suas comunidades, né? Muito bem, você está falando de esporte individual, eu quero dar um depoimento aqui, porque o esporte que... Eu sou um locutor esportivo, eu sou, como eu disse aqui, um especialista em generalidades, eu narro qualquer modalidade esportiva, já narrei mais de 60 modalidades esportivas, entre jogos de inverno, de verão, e outros que nem são esportes olímpicos, como MMA, por exemplo, que não é esporte olímpico, e a Fórmula 1, as categorias de automobilismo, que eu já narrei praticamente todas, né? Então, e exatamente dando um exemplo em cima da Fórmula 1, você estava falando sobre o esporte individual, né, que o atleta vai lá, mergulha, aponta ladrilho, né? O piloto de Fórmula 1 também é um atleta que disputa um esporte individual que talvez seja o mais
coletivo do mundo, porque o staff que ele tem por trás, e se a gente imaginar uma grande equipe como a Ferrari, por exemplo, que tem lá na pista pelo menos uns 150 caras, e na fábrica 1.000 tomando conta de tudo, no dia da corrida, inclusive, porque hoje, com a facilidade da informática, você pode traçar estratégias não só lá na pista, dentro dos simuladores que são muito maiores e muito mais capacitados nas fábricas. Então, existe hoje esse interface, né? E exatamente essa relação da individualidade com o coletivo, né? É uma coisa muito legal do esporte, porque você está ali naquele momento, na natação, tentando fazer o teu stint o mais rápido possível e bater na mão do teu amigo para ele pular na água, assim como um piloto de Fórmula 1, que aí ele está ali representando mais de 1.000 caras. Ele está sentado representando uma fábrica inteira, pessoas que trabalham em diversos meios da fábrica, desde o pessoal do chão mesmo, que fabrica as peças, até o grande staff, até a mídia. Tudo isso é uma coisa que, em 53 voltas, ou pouco mais de 1h30, pode ir do céu ao inferno, né? O esporte tem essa nuance, tem essa é uma palavra até difícil de dizer, mas ele te trai de vez em quando, né? Porque ontem eu estava até me lembrando do que aconteceu ontem, por exemplo. Esse programa aqui é gravado, mas teve uma corrida de Fórmula 1 que aconteceu na França, no GP da França, em que tudo deu certo durante todo o fim de semana, né? A Ferrari estava na frente, andou na frente, os dois pilotos fizeram os melhores tempos. Na corrida, largou na pole position, foi para frente, foi atacada e, num determinado ponto, o ser humano falhou. Ali não houve uma falha de quebra de técnica ou de furo de pneu, de um infortúnio, de acontecer alguma coisa, derrapar no óleo, não. A falha humana. E eu estava vendo os depoimentos hoje, ouvindo com mais clareza, e até eles mesmos também com mais cabeça fria, principalmente do Leclerc, que foi quem errou, e ele estava exatamente fazendo assim digamos, uma viagem para dentro dele e um pedido de desculpas. Ele não sabe como se desculpar. E essa relação, ela é uma relação muito mais do que esportiva, porque ela é uma relação de trabalho. É como se alguém tivesse no escritório de advocacia com uma causa praticamente ganha e, na hora, ele falhou na hora de argumentar aquilo que ele já sabia, que ele tinha treinado, que ele tinha montado para usar de argumento. Ele não argumentou bem e acabou sendo traído e perdeu a causa. E essa relação do esporte com a vida, ela é mais ou menos por aí, né? A linha de ganhar e de perder é uma linha muito tênue, né? E que você, às vezes, pode ter a resiliência que você tiver no mundo, você pode ter contribuído muito para aquilo, mas, às vezes, o sucesso não vem. Exatamente, Sérgio. E o que você acaba de dizer, na natação a gente escuta muito, né, os nossos treinadores, já de tantos anos, dizer que no treinamento, geralmente a gente usa 90% do físico e 10% do psicológico. E na competição é o revés, ao contrário, né? 90% psicológico, 10% do físico, né? É quando você precisa estar bem, emocionalmente, psicologicamente, tranquilo, ciente do que vai fazer. Você está treinado, você tem que saber disso. E na hora, fazer o que você se propôs a fazer. Eu me lembro que eu treinei bastante, treinei 1 ano para vir aqui para Maccabiada, e quando eu decidi efetivamente vir e me inscrever, eu me dei conta que as competições de natação começavam na segunda semana dos jogos, né? E como eu vim com a minha família, eu liguei para o meu treinador fica no Brasil, eu moro no Uruguai, e ele me manda treino de maneira remota. Eu liguei para ele e falei, cara, eu vou ficar 1 semana praticamente sem treinar, ou treinando muito pouco, porque eu vou com a minha família, a gente vai querer passear, conhecer Israel, etc. E, enfim, eu tô com medo de eventualmente perder alguma coisa, etc. Ele falou, Davi, em primeiro lugar, você não é um profissional que precisa estar ali todo santo dia na piscina, etc, etc. 2, você vai chegar em Israel já treinado. Então, não vão ser esses 5, 6, 7 dias antes da competição que vai mudar alguma coisa. Obviamente, se você conseguir se manter ativo, se cuidar, etc., melhor. Se não der também, não se preocupa. Você está treinado, saiba que você está treinado.
E dito e feito, Sérgio. Quer dizer, eu felizmente consegui treinar 2, 3 dias, desde quando eu cheguei aqui até o início da competição. Você vê que eu estou tossindo com uma certa constância durante a nossa conversa. Eu peguei uma sinusite forte no voo de vinda do Uruguai para cá, que eu agora já estou melhor, não estava tão bem, e isso me preveniu de nadar as provas de longa distância, que é o meu forte, sempre foi meu forte. E eu tive que me focar nas provas de curta distância, onde não requeria tanta capacidade pulmonar. Felizmente, ontem eu consegui nadar os 3 quilômetros e, inclusive, ganhar uma medalha para o Brasil. Que bom. Já melhor, mas durante as competições de piscina, eu tive que focar nas provas curtas, inclusive sair da prova dos 400 metros livre, que é a minha prova principal, foi a minha prova que eu treinei durante todos esses meses, porque eu não tinha, enfim, capacidade aeróbica para realizar de uma maneira que eu queria, né, de chegar enfim, como eu havia treinado. Então é isso, quer dizer, o esporte ele nos dá surpresa, ele nos apresenta dificuldades, mas a gente tem que saber que está preparado, né? A gente tem que saber que se você fez um bom treinamento, se você se dedicou, e a dedicação ela existe na medida do possível das pessoas, né? Para quem é amador, eu me dedico nos momentos que eu posso. Infelizmente ou felizmente, não sei, natação não é a minha atividade principal, né? Eu não vivo do esporte, mas eu não vivo sem o esporte, né? Então é isso, quer dizer, tem várias condições, né? Você tem a piscina, para você ter uma ideia, a piscina aqui, a piscina oficial de 50 metros, etc. Eu treino numa piscina de 20 metros no Uruguai. E para quem nada sabe, é completamente diferente, né, o teu lugar dentro da piscina. Uma piscina de 20 metros, você dá um X número de braçadas e dá a virada para uma piscina de 50 metros, que parece que não chega o outro lado nunca. Tudo. Então, e até a própria marola na piscina, né? A própria parte aquática toda da piscina, a quantidade de água, né? A quantidade de água que faz com que você que a piscina pese, né? A gente diz que a piscina é mais pesada, claro. Né? Então, você faz mais força numa piscina de 50 metros do que uma piscina de 20, né? Então tem uma série de condições que, obviamente, eu já sabia, mas que, enfim, quando os treinamentos que eu fiz prévio à competição eram treinamentos de poder me localizar dentro da água. Qual é a distância da parede para dar virada? Onde, né? Você olha para o lado para saber as marcações, onde você está, nos 25 metros, nos 40 metros. São coisas que você vai aprendendo ali no dia a dia, porque difere de um lugar para outro. E tem que passar por isso. Tem que superar, não tem jeito. Aproveita e me dá um panorama aí, como é que está a delegação brasileira e quem são os melhores agora na Maccabi? Qual o país que está mais colhendo medalhas? Olha, o país campeão sempre Israel, né? Israel é a nata do esporte macabeu, do judaísmo. Aqui todo mundo é judeu, então eles acabam selecionando os melhores atletas para todas as modalidades. Na natação não foi diferente, a equipe Open, né? De Israel foi campeã, Estados Unidos sempre uma equipe forte também, tiveram garotos aí super fortes. No Masters, que é a minha categoria, Israel dominou, tanto pela quantidade de pessoas, quanto pela qualidade das pessoas, e o Brasil ficou em segundo lugar. Nós ganhamos 75 medalhas na natação entre piscina e águas abertas. Eu contribuí com 8 delas. Aqui. Você vai pagar excesso de bagagem na volta, hein? Tomara. Que lindo. Então, assim, o Brasil foi muito bem na natação. A Argentina, nos esportes coletivos, sempre muito bem, né? Futebol, principalmente. Voleibol, basquete, muito bem. Assim, as grandes delegações, primeiro Israel, disparado, Estados Unidos, Brasil, Argentina. Aí depois você tem um escalão abaixo, vem Austrália, vem Canadá, quem mais? Grã-Bretanha tem uma delegação grande, dessa vez, obviamente, Rússia não participou, mas no passado sempre teve delegações também grandes, e aí tem esses outros países que a gente não está tão acostumado a ver, que aparecem aí com seus 2, 3, 4 integrantes, né? Legal, bacana demais. Uma das coisas que também a gente pode falar um pouco é sobre o esporte, o valor do esporte para a sociedade.
né? Assim, o quanto que o esporte é importante para a sociedade, mas como um todo, né? Assim, o quanto que vale o esporte hoje em dia. Você pode dimensionar, por exemplo, em termos de... Eu não vou falar em termos de dinheiro, porque isso é indimensionável, mas em termos de entretenimento, o que o esporte é hoje? Hoje o esporte é uma das coisas que tem maior entretenimento em todo o mundo. Você tem grandes eventos esportivos em anos, né, de 4 em 4 anos, como é a Copa do Mundo e a Olimpíada, mas você tem os eventos anuais de esporte que são milhares, milhões de pessoas no mundo todo, no planeta inteiro, não só consumindo o esporte pelo esporte, por ver uma beleza de uma jogada da NBA ou um lançamento maravilhoso de uma bola no futebol americano e um touchdown, ou por uma curva maravilhosa de alguém da Fórmula 1 que fez e venceu a corrida, mas principalmente também porque movimenta muito apostas, dinheiro, né, envolvido no esporte. Né? O valor da sociedade, você acha que está se perdendo um pouco em relação ao esporte por essa entrada? E hoje em dia é uma facilidade muito grande, exatamente porque nós temos uma comunicação hoje que é 5G e amanhã vai ser 6G, a velocidade imensa de você poder se comunicar e fazer transações, e isso o esporte está tendo também como uma ferramenta dentro da sociedade. Também hoje o esporte ele caminha também não só como um business, né, um business de esportivo, um business de mídia, mas um business de business bancário, podemos dizer assim. Eu acho que o esporte ele tem diversos benefícios, ou ele oferece diversos benefícios para uma sociedade, né? Eu acho que ele começa primeiro pela formação das pessoas, né? Eu acho que o esporte, como a gente conversou no início do papo, ele entrega valores que eventualmente a gente não aprende na escola, né? A escola tradicional que todos nós frequentamos, e as crianças de hoje continuam frequentando, não entregam para a gente valores que o esporte entrega. Então, eu acho que o esporte, em primeiro lugar, ele é um complemento à formação de um jovem, de uma criança, para que essa sociedade, no futuro, seja melhor. Né? Quer dizer, a questão da frustração, da perda, da vitória, da amizade, do companheirismo, da superação, da enfrentar a dor, enfim, de todos esses atributos que o esporte oferece a uma pessoa, eu acho que eles são complementares a uma formação educacional de uma criança. Então, eu sou da ideia de que o esporte, sim, tem que ser praticado por todas as crianças. Não importa a modalidade, todas elas entregam os mesmos valores, né? Começando por aí. Então, eu acho que, uma vez que a gente tem uma sociedade que tem uma capacidade de compreensão, né, do que é viver em comunidade melhor, a gente já vai estar num nível avançado. 2, o esporte tem o caráter de manter as pessoas ativas, né? Manter as pessoas saudáveis ou em busca de poder ter uma vida mais equilibrada, né? E isso também gera um benefício comum, no sentido de que quanto mais ativo, quanto mais saudável as pessoas, menos problemas, menos, inclusive, gastos, investimentos na questão de saúde pública, né? Que é um dos itens básicos aí de uma sociedade. E 3, o esporte como entretenimento, né? É sensacional. O esporte é plástico, né? O esporte é artístico, né? Como você descreveu, as imagens são lindas. Eu acho que as pessoas se projetam naquela imagem, né? Quer dizer, o futebol, né, que é o esporte do Brasil, bem jogado, um drible, uma jogada, um golaço, etc. Todo mundo assiste o futebol e se projeta, né? Porque todo mundo já jogou de algum dia, todo mundo já achou que já fez uma jogada similar àquela, todo mundo já quis ser um jogador de futebol, e as pessoas que... É psicológico até, né? As pessoas que têm interesse por uma modalidade, elas se projetam, né? Quantos mil filmes vídeos de YouTube eu não assisti dos campeões de natação, no qual, na minha cabeça, eu estava lá nadando com os caras, sabe? Porque eu queria, ou eu ficava imitando o que os caras estavam fazendo, porque eu queria chegar no nível de perfeição deles. Então, imagina as pessoas que adoram automobilismo ou qualquer outra modalidade se veem naquilo, né? Quer dizer, se projetam como talvez no inconsciente delas queriam
ter chegado naquele nível e talvez não tenham conseguido. Então, o esporte, eu acho que ele entrega muitos benefícios para a sociedade, né? Para todos nós, como cidadãos, como pessoas, né? E não tem malefícios. Mesmo os malefícios do esporte são positivos, né? Quer dizer, a derrota é positiva. Quer dizer, você tomar uma goleada, você como o Leclerc ontem, que ele mesmo reconheceu o erro, né? Quer dizer, humano, etc. Para ele, imagino que ele vai sair muito fortalecido dessa situação para a próxima competição e o campeonato como um todo. Enfim, eu vejo isso como algo positivo. Agora, também é negócio o esporte, né? Cada vez mais. Se transformou num negócio que só cresce. Por quê? Porque justamente consegue atingir o coração dessas pessoas, né? E aí, É, quando tudo cresce de maneira exponencial e com um nível de investimento altíssimo, entra nessa linha tênue do que é o correto e do que eventualmente começa essas questões de apostas, e com apostas vem combinações e série de outras coisas que eventualmente não deveriam acontecer, né? Mas, enfim. eu tenho outras coisas aqui que nos foi colocadas aqui. Eu queria que você falasse. Eu sei que você está aí com essa sua sinusite, isso atrapalha um pouco aí, mas vai se hidratando. O que eu queria que você dissesse para mim, o que você acha em relação ao Maccabidas? Qual o significado para você da Maccabidas como esportista e como observador também do esporte, um cara inserido no esporte e um judeu? Eu acho que a Maccabiada consegue reunir esses 3 pontos, né? Ele consegue entregar a performance esportiva, porque é um evento que está sob as regras do Comitê Olímpico Internacional, né? Nas suas diversas federações ou confederações. Então tem esse ambiente. Ele é um evento para a comunidade judaica, então você tem todo um ar de judaísmo, né? Quer dizer, com atividades como um Shabat coletivo, como tradição de cantar o hino de Israel antes das competições, uma série de elementos que demonstram que é em Israel, quer dizer, então sempre foi e sempre será em Israel a versão mundial. Então isso acaba reunindo ou mostrando que a comunidade judaica está unida, é grande, tem capacidade, tem condições. E por 3, essa questão da congregação, né? da troca, da comunidade, de você fomentar esse espírito congregacional que é tão importante para a nossa religião, que é tão importante para o nosso povo. Né? Então, assim, a Maccabiada, para mim, ela é uma experiência completa, né? Do que é o judaísmo, do que é o esporte, do que é o lazer, do que é essa família macabeia, que se reúne aí de 4 em 4 anos para passar 15 dias aí inesquecíveis, né? Eu acho que deve dar mais orgulho ainda você estando na Maccabidas de você ser judeu ali. Por mais que você seja um praticante de esporte, você dispute lá a sua competição no seu clube, enfim, quando mais jovem, ou depois. Mas ser judeu e estar na Maccabidas, eu acho que deve dar um orgulho ainda maior. Eu sei, eu nunca tive esse sentimento, eu acho que você deve passar esse sentimento. Né? Sim, sim, não, sem dúvida. Arrepia, te desperta aquele orgulho, né? Eu não sou uma pessoa que sigo nem nada a respeito, enfim, mantenho as minhas tradições familiares, mas quando você está aqui, você se dá conta, sabe? Você fala assim, pô, peraí, O meu, tamanho do que é, o né? tamanho do que é esse negócio. É, que É. é isso, é isso. Quando você estava falando anteriormente, você falando dos cubanos, aí eu fiquei pensando, falei, cara, que tamanho é esse, sabe assim? Você fica imaginando o universo todo, o mundo todo, e imaginar que em cada lugar, em cada pontinho daquele mais remoto e menos convencional para nós, pode ter ali uma família judaica fazendo um Shabat, ou pode ter uma família judaica com outra família fazendo uma cerimônia de Pessah, né? Então, isso é uma coisa assim. Então, e quando você vê a Maccabias daqui, é aquilo ali, todo mundo junto, são todos ali né, judeus do mundo inteiro, até árabes judeus tem ali junto, né? Quer dizer, é uma coisa tão Sérgio, fantástica isso, Sérgio, você imaginar. eu resumo a Maccabidas assim, me sentir bem. Você se sente bem, cara. Você se sente bem, você se sente bem. Com o adversário do teu lado, tudo bem. Entendeu? Você ganhou, você perdeu, tá tudo bem. Não sei, cara, tem um ar que é diferente, sabe? É gostoso, é prazeroso, é legal tá aqui, sabe? A gente não quer que acabe.
né? Independentemente do resultado, claro que todos nós temos as nossas metas esportivas, mas, além disso, cara, é viver, e eu acho que ser em Israel dá esse tchan adicional, né? Quer dizer, você está rodeado, não tem saída, né? Aqui, porra, para onde você vai, você vive isso, né? E os caras são bons, eles sabem fazer as coisas certas. Então, assim, a cerimônia de abertura no estádio em Jerusalém, pô, de arrepiar, né? Passeios que fazem, né? Então, atividades de integração, como ir, por exemplo, nós fomos todos ao Museu do Holocausto, fizeram uma cerimônia maravilhosa, espetacular, quer dizer, que não tem como você não se arrepiar, se emocionar, né? Hoje, o fechamento, eu não fui ao fechamento. Uma curiosidade que me surgiu agora, eu sei que moram muitos e muitos brasileiros que fizeram aliado durante tantos e tantos anos e continuam fazendo. Como é que tá? Como é que os brasileiros fazem? Eles apoiam a equipe brasileira? Tem torcida brasileira aí ou os Cara, brasileiros não? pô, não, olha, no estádio de natação, o que eu encontrei de gente que eu não via há tantos e tantos anos, porque fizeram ali Que e estavam aqui, de legal. repente os caras não foram lá ver, porque são todos amigos de muitos anos, etc. Aham. E foram na natação, no futebol, no vôlei. É super legal, é super legal. Eu tô aqui, esse é sexta-feira foi meu segundo Shabat aqui, né? Aham. Os 2 Shabats eu passei na casa de amigos que fizeram aliá e que eu não via há muitos anos, e que a gente foi na casa deles convidados para passar o... Então, assim, é sensacional, realmente uma experiência incrível e, de novo, recomendo que você venha na próxima. Mas eu com certeza. A gente está precisando de uma cobertura jornalística mais intensa aí, né, do Brasil em relação à Maccabiada, né? Inclusive, eu vi uma matéria um tempo atrás, até fazendo uma pesquisa sobre esse assunto que a gente estava hoje proposto aqui a conversar, e eu vi até uma matéria um tempo atrás. E houve uma coisa muito interessante: as pessoas não sabem muito o que é a Maccabiada, né? Ela tem uma importância muito grande para nós, mas o mundo é um tá entre os 6 ou 7 maiores eventos do esporte mundial, né? Se você for fazer comparações em termos de atletas, em termos de países, ele está categorizado, é top 5, é top 6 dos esportes mundiais, mas as pessoas não têm muito conhecimento, né? Eu acho que existe muito preconceito ainda em relação a isso. Obviamente, em Israel não vai sentir isso. Eu não sei se no Uruguai você pode me dizer isso, você passou pela Argentina também, mas existe ainda muito preconceito, e a gente tem visto e tem falado muito sobre racismo e sobre preconceito. E outro dia, estávamos conversando e estávamos acompanhando atuações preconceituosas que aconteceram contra pretos, né? E aí eu falei numa mesa assim: olha, vocês estão falando isso, mas eu, por ser judeu, eu também já fui discriminado. Eu tive um chefe que me perseguiu. Eu tive um chefe que foi bem categórico, que não gostava de judeus, né? Mas aquilo eu não tinha nem a quem apelar numa época em que não existia toda essa, digamos, essa voga, esse bojo de racismo, de bandeiras levantadas, de siglas apontadas. Naquela época não existia isso, eu tive que me calar, ou eu partia para cima dele, ou eu ficava quieto e continuava, né? E eu acho que isso é uma coisa que... E é por isso que eu falei do orgulho. Eu falei do orgulho que, assim, você, num momento como esse, né, e você estando participando de uma Olimpíada, você... Eu aqui estou sentindo muito mais orgulho hoje, conversando com você, Então vendo Sérgio, olha, você, vi suas medalhas, isso me deu orgulho, cara. Juro. obrigado, não, obrigado. Olha, eu sou profissional de comunicação, eu sou vice-presidente de comunicação do McDonald's, quer dizer, então eu tenho a comunicação como minha atividade profissional. E eu acho, respondendo a tua pergunta, eu acho que é um pouco dos dois, tá? Eu acho que a comunidade judaica, quer dizer, a comunidade judaica sofre muito preconceito, quer dizer, então não existe interesse de fora da sociedade, né, da comunidade judaica, de, por exemplo, cobrir um evento como esse, até porque o nível esportivo de performance não é um nível olímpico, não tem aqui grandes atletas Claro. que são atletas de nível olímpico, então talvez o interesse midiático para o evento ele é menor. Mas, por outro lado, e aqui eu acho que a gente tem que fazer a nossa meia-culpa, a gente não vê uma motivação das entidades organizadoras do evento, nos seus respectivos países, de também fomentar e buscar esse apoio da mídia mais tradicional.
Quer dizer, Uhum. a CBM, que é a Confederação Brasileira Maccabi, não foi atrás do uma Sport TV, ou do um Bandeirantes, ou do um ESPN, ou de qualquer outra emissora, para propor uma cobertura, seja ela qual for, do tamanho que for, de um evento comum. Foi atrás de quem? Do Shalom Brasil, que é um meio nosso para nós mesmos, quer dizer, que atinge as pessoas que já conhecem, né? E eu falo mesmo do Uruguai e da Argentina, que eu vi as respectivos Shalom Brasil do Uruguai e da Uhum. Argentina estão aqui cobrindo as suas equipes. Não Uhum. tem nenhum tipo de cobertura externa, né? E por quê? Porque os organizadores dos países não fomentaram isso, né? Então, eu acho que precisa ter esse equilíbrio, né, da questão do interesse midiático externo por si só pela grandeza do evento, como você falou, e também nosso de buscar que esses canais, que esses veículos se interessem por conhecer o que é a Maccabiada, né? Aqui em Israel, a grande maioria das competições foi transmitida ao vivo pelos canais locais. Uhum. Inclusive, no último dia de competição de natação, eles tiveram que mudar, você conhece televisão melhor que ninguém, tiveram que mudar a grade das provas, porque numa das provas era o 1.500 metros, que é uma prova que demora de 15 a 18 minutos, e que para a televisão não é tão Sim. interessante. Tiveram que Uhum. mudar a ordem das provas, porque a televisão local ia entrar ao vivo, então colocaram 1.500 para antes do início da transmissão, para depois vieram as provas mais rápidas, que tem mais dinâmica numa transmissão esportiva. Então, aqui em Israel, mas aqui é dia a dia deles, né? Não existe essa Sim. questão Uhum. do preconceito, nem nada. Agora, fora daqui, eu obviamente não posso falar para todos os países, mas os países que eu conheço, Brasil, Argentina e Uruguai, fica esse certo receio nosso de buscar de maneira proativa esse apoio externo. Espero que isso se resolva para que você possa vir nos cobrir aqui daqui 3 Agora, anos. agora para a gente então, vou dar uma encerrada no papo aqui, para a gente amarrar, queria te perguntar uma coisa assim, como sentimento seu. Desde que você falou, desde 93, né, praticamente 30 anos aí, essa está sendo a mais legal, essa está sendo a melhor, ou já tiveram outras edições assim Então, melhores, eu na acho sua que, opinião? Sérgio, cada Maccabiada ela é única, né? E no meu caso, essa é a minha terceira Maccabiada mundial, eu tenho mais duas Maccabiadas pan-americanas. As Maccabiadas pan-americanas, para mim, tiveram um caráter muito forte de performance. Tá? Eu ganhei muitas medalhas, fui campeão em muitas delas, no meu auge como atleta, muitos anos atrás. As Uhum. Maccabiadas mundiais, essa é a primeira das três que eu consigo ganhar uma medalha. Por quê? Porque nos níveis, tanto na primeira eu era juvenil, na segunda eu era open ou absoluto. Era um nível assim extremamente alto que eu não tinha condições de. Peguei final, mas não tive condições de medalha. E eu vinha numa Uhum. condição de atleta, onde era concentração, onde eu tinha que respeitar o treinador, onde eu tinha que obedecer tudo certinho, etc. Agora, como master, é a primeira vez que eu venho tranquilo, eu trouxe minha família. Então, assim, Isso é uma coisa foi maravilhosa, você poder levar a família, é uma coisa maravilhosa. maravilhosa, assim, no sentido de que foi uma experiência diferente. Então, eu ia competir, estavam meus filhos filmando, e me ajudando, e brincando, e minha esposa lá. Enfim, quer dizer, uma experiência única, né? Então, acho que cada uma delas teve o seu momento, a sua fase. Eu acho que, assim, essa tem sido a mais legal, porque eu estou com a minha família, estou super bem e estou com 8 medalhas aqui no peito, né? Está com excesso de Então, bagagem. acho que foi que É, acabou reunindo tudo. é. Não, mas assim, fora de brincadeira, realmente assim, eu acho que assim, muito mais maduro, muito mais experiente no sentido de poder equilibrar, né? Quer dizer, a questão esportiva com a questão social, a questão familiar, Aham. que é super legal, né? Tá bom, eu queria te agradecer por esse bate-papo, por conhecer você, parabenizar você e te convidar a continuar nadando. Quem sabe em 2026, nos próximos Jogos da Maccabiada, a gente não se encontra. Eu narrando e você na piscina. Combinado, desafio aceito, com o maior prazer. Olha, se depender da turminha que está aqui dormindo aqui no quarto aqui atrás, já vamos voltar em 2026. Olha, um grande abraço para você, transmita meu abraço aí para toda a delegação brasileira, boa sorte em próximas competições e foi muito bacana, muito legal conversar contigo aqui hoje.
Eu que agradeço, Sérgio, obrigado pela conversa, assim, realmente super gostosa, nem me dei conta aqui do tempo, e sempre à disposição, sempre às ordens, o que eu puder ajudar, o que eu puder fazer, vai ser um grande prazer. Tchau.